paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Eu vou deixar mais um vídeo aqui para meditação dos irmãos, compartilhar uma palavra. E essa é um pouco diferente das últimas duas que eu postei, né? Os últimos dois vídeos. Eu diria que é um pouco mais profética, mas acredito que seja algo útil para a igreja e para nós nos atentarmos aí diante das situações que a gente tem vivido. Eu quero partir do texto que está em Mateus capítulo 16. Eu vou ler apenas o verso 18, que diz, palavras de Jesus, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero enfatizar a parte final desse texto, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse texto, apesar de ser muito conhecido e muito utilizado, nós acabamos, né, utilizando nas orações, nas batalhas espirituais e etc. Naquelas orações fervorosas que nós fazemos, e muitas vezes nós proferimos essas palavras sem compreender com profundidade aquilo que Jesus está nos ensinando. Obviamente que a palavra de Deus tem poder e é necessário que nós utilizemos, mas a compreensão também traz uma visão mais exata daquilo que o Senhor quer de nós. Se a gente observar a história da humanidade, seja da perspectiva bíblica ou da perspectiva dos gentios, né? Se a gente for contar o Antigo Testamento, nós vamos observar um modus operandi ou uma forma que o diabo age nos seus intentos contra Deus. Ele utiliza o pecado, a tentação, né? Então ele usa a tentação para nos destruir, para nos parar, para envergonhar. Então ele se utiliza da corrupçências de cada um a fim de atrair, né, para fora da vontade de Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero enfatizar outro aspecto e outra maneira que ele utiliza para os seus intentos, que é o sistema, né, mundano. É o que Paulo chama da presente era, chama também de princípios elementares deste mundo, enfim, tudo aquilo que nos cerca, né, a sociedade, a filosofia babilônica, tudo isso é implantado por Satanás a fim de que a sociedade onde nós estamos inseridos não seja um lugar propício para que o nome de Deus seja exaltado, para que o evangelho seja propagado, para que a gente tenha liberdade aí em servir ao Senhor. Então ele manipula da sociedade em vários aspectos, a fim de que esse ambiente não seja propício para nós que somos cristãos. Dito isso, a gente sabe e reconhece que ele utiliza várias portas, né? A sociedade ela é formada por diversas searas. Então tem a cultura, tem a economia, tem a política, enfim. E aí o diabo se utiliza dessas ferramentas para adentrar, né? E sobretudo também, né, existe uma questão específica na sociedade, que é o governo, que é a direção, que é a liderança, que também o diabo utiliza para, né, manipular e tentar aí, os seus intentos. Então a gente vê isso biblicamente falando, né? Na perspectiva bíblica nós vemos Faraó agindo dessa forma, nós vemos os próprios romanos ali no Novo Testamento oprimindo o povo judeu, né? Nós vemos também na questão histórica Hitler, entre outros líderes, né? Stalin, homens que se utilizaram do poder para matar, para justificar algumas ações, enfim. Então, tanto, né, a política como que aí essas áreas se confundem, né, a política e o poder e a soberania do Estado, enfim, elas são uma área que é utilizada pelo diabo há muito tempo
para manipular, para oprimir e para tornar um ambiente aí hostil para uma vida cristã íntegra. E dentro disso, acredito que nos últimos tempos a igreja e a gente tem se interessado muito por esse assunto de governo, de política e, né, automaticamente de política. E isso é muito bom, não, isso não é ruim. Conversarmos sobre isso, debatermos entre nós e nos posicionarmos é o caminho correto, é o caminho que nós temos que fazer, contudo, com sabedoria. Jesus, ele é o maior exemplo disso, que ele nunca foi omisso em absolutamente nada, só que ele era extremamente inteligente, elegante, e a postura dele dentro desses ambientes constrangia. Então, a depender da forma que a gente se posiciona, a gente pode criar uma guerra ou nós podemos constranger o outro, né? E é assim que Jesus fazia, porque, né, por ele ser Deus, ter o Espírito Santo e a sabedoria, ser a sabedoria, né? Ele sabia se portar e sabia, entendia com bastante clareza todos esses aspectos humanos e também espirituais. Por isso que ele tinha sabedoria em lidar com isso. E muitas vezes Deus nos dá essa sabedoria, mas às vezes nós passamos um pouco do ponto ou não compreendemos muito bem qual tipo de batalha que nós temos que travar. Dentro disso, e dentro dessa evolução e dessa discussão que a igreja tem se envolvido e tem discutido, eu tenho percebido e visto que nós sequer entendemos muito bem o poder, né? Como que funciona o poder, né? Como que funciona o Leviatã, né? Thomas Hobbes chama o estado de Leviatã. E de fato, né, é bem parecido, porque o estado é um animal, vamos dizer assim, poderoso e cheio de prerrogativas que de fato é difícil o ser humano por si só lidar com ele. Então, se a gente não compreender muito bem com o que nós estamos lidando e a forma que o diabo está trabalhando e usando isso, a gente pode ter muita dificuldade espiritual e até no nosso dia a dia. Então, tendo em vista aqui todo esse contexto, né, e essa introdução que eu dei, onde que a gente chega nessa passagem aqui? Que o inferno ele trabalha por meio de portas, né? Então Jesus diz assim, por as portas do inferno. Então não existe uma entrada, Jesus não está falando de uma entrada de um inferno, enfim. Jesus está falando de entradas. Então o inferno ele busca acessar lugares, ambientes, enfim, a fim de colocar a filosofia dele, a fim de manipular, a fim de, de buscar aquilo que ele deseja. Então essas portas elas existem em diversas áreas e nós como cristãos precisamos identificar e Jesus nos garante que se nós, né, nos colocarmos, essas portas não irão resistir, essas portas elas tendem a ser vencidas pelo verdadeiro evangelho. E é muito legal, né, e prova o que Jesus está falando, porque quando ele faz, ele dá essa fala, ele está próximo a Cesareia de Filipos, e ali existe um lugar que eles adoravam um deus chamado Deus Pan. E esse Deus Pan, ele era um deus do pânico, né? Então ele não era adorado pela colheita, ele não era adorado para que chovesse, para ter nenhum benefício. Ele era adorado para que não houvesse pânico, para que ele não se zangasse e viesse destruir tudo. Então era um Deus ali que eles tentavam, né? Eles adoravam de uma forma tentando manter aquele Deus contido. E, e aí até a palavra pânico tem origem nessa palavra Pan, né? Nesse Deus Pan. E ali existia o templo dele, que eram sacrificados animais. E dentro de um templo, no fundo desse templo, existia um abismo ali, um local como se fosse um poço, né? Na verdade, de uma caverna. E ali eram sacrificados os animais. E aí, se os animais afundassem, era porque ele aceitou, se subissem,
é porque ele não aceitou, teria que jogar outro animal. Então imagina, irmãos, o cheiro que tinha ali de animais mortos, né? Então, e ali ficou conhecido como Portas do Inferno por todo esse contexto e tudo mais. E depois de muito tempo, né, de algum tempo na verdade, ali no primeiro e segundo século, que o cristianismo chegou naquela cidade, né, depois de Cristo, aqueles templos, aquele local foi aposentado, né, porque adorava outros deuses e etc. Então ali aquela cidade, aquele local era uma porta de idolatria, de satanismo, né, de algo espiritual nesse sentido. Mas quando a igreja chegou com o evangelho, tudo ali foi aposentado, então só tem ruínas e enfim, tudo foi abandonado e a porta que estava ali do inferno manipular e utilizar, ela foi vencida, ela não resistiu. Então nós precisamos identificar essas portas onde o diabo tem trabalhado e se opor, se posicionar, né, batalhar espiritualmente para que ele seja vencido. E como eu disse, né, e pegando de volta o assunto, trazendo de volta o assunto, o que nós temos visto que o diabo tem trabalhado há muito tempo, né, ao longo de toda a história, e agora ainda com mais ênfase, na política e na soberania e no Estado. E, dito isso, nós, em primeiro momento, identificamos que essa batalha ela teria que ser travada no âmbito presidencial, né? Então nós começamos a nos posicionar em quem votar e principalmente na questão do executivo. E aqui só abrindo um parênteses, o Estado ele é dividido em três poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes eles formam o Estado. E cada um deles exerce uma função e ao mesmo tempo fiscaliza as outras áreas. Bom, então, só quando eu falar executivo, legislativo, os irmãos entendam. Então, são, né, que a gente chama lá no Distrito Federal, tem a Praça dos Três Poderes, que são esses três, né, que foi uma, uma ideia desenvolvida por alguns filósofos e hoje nós vivemos a maioria da política é desenvolvida do governo, desenvolvida em cima desse sistema de três poderes. E aí dentro disso nós começamos a nos interessar e a discutir e nos preocupar com o executivo, que o chefe do executivo é o presidente, e um pouco menos, sem, né, muita ênfase também no legislativo. Né? Então, qual deputado nós vamos votar, qual senador. E isso é muito bom, irmãos. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz que a gente tenha se posicionado e entendido um pouco melhor isso. E eu tenho visto com bons olhos essa mudança. Mas o que o Senhor me atentou e me chamou a atenção dessa passagem é que qual porta o diabo tem usado, né, dentro desse sistema de Estado, de governo, ele tem usado o executivo, né, ele tem usado o legislativo tem sido a porta do inferno para criar políticas, para criar sistemas que sejam contrários a nós, que sejam contrários a Deus. Né? O executivo, ele tem usado o presidente da república, o governador para oprimir o povo. E a fazer uma análise aí, grosso modo, dos últimos tempos, e foi uma fala de uma pregadora que veio na nossa igreja esses dias, que eu achei muito interessante, eu até comentei com a minha esposa, Deca o nome dela, Teca, desculpa, a pastora Teca, a missionária Teca, ela pregou pra gente sobre jovens e ela disse algo que eu comentei com a minha esposa, ela disse que as leis, né, as leis estão trazendo prejuízos, então você tem as leis sobre aborto, que é implantar na cabeça da sociedade das pessoas que o aborto é normal, ou você tem leis sobre drogas, né? Que a gramagem lá da droga é lícita ou não é. E aí, quando ela comentou isso, eu falei para minha esposa, né?
Eu disse que não foi por lei. Essas questões que estão sendo implantadas na sociedade não passou pelo processo legislativo, né? E eu não quis apontar o erro nem nada, eu disse assim, é tão abusivo, né? É tão espiritual e é tão maligno isso que sequer respeita o caminho legal para ser implantado, o caminho social adequado para ser implantado uma ideia dessa. E porque tanto a questão do aborto como a questão de drogas e a questão da homossexualidade, por exemplo, são questões que muitas delas não existem base legal, não foram desenvolvidas leis, não foi o executivo que estabeleceu por um decreto, não foi o legislativo que passou por uma PL ou por uma PEC que alterou e teve a discussão, as votações, não. Por quê? Porque como nós nos posicionamos, tanto no executivo, como igreja, né? Tanto no executivo como no legislativo, travou o trabalho do diabo, do inferno nessas questões. Então eles não conseguem criar leis como antigamente, com a liberdade, com a redação que eles bem entendem, enfim. Então as coisas acontecem, depois ruins, tem algumas leis que são terríveis, contudo, com muito mais dificuldade, o inferno tem trabalhado, o inferno tem desenvolvido aí o seu sistema. Contudo, desses três poderes, a gente não se atenta a esse terceiro, que é o. Desculpa, irmãos, que é o judiciário. E a porta que está. Que todas essas leis ou essa cultura está adentrando é por meio do judiciário. Então nós temos o que juridicamente nós chamamos de ativismo judicial. Então o que é o ativismo judicial? É quando não, a lei se cala, né? Quando há uma lacuna na lei ou quando há ausência de uma lei que possa reger aquela situação, o judiciário olha para aquilo e ele não pode deixar de dizer o direito, né? Então ele vai e na ausência do executivo e do legislativo, ele passa a legislar. Então a função dele é julgar aquilo que o legislativo cria, aquilo que o executivo estabelece, mas por ausência, ou por aqui estar travado, como a gente está falando, espiritualmente, essa briga, ele acaba tomando esse poder, ele acaba tomando essa função e aí ele passa a legislar. Então ele passa a dizer quanto droga você pode utilizar, ainda que não haja lei específica quanto a isso. Ele pode dizer que você pode abortar até tal semana de gravidez, porque não há lei que diz sobre isso. Ele pode dizer que família é homem casado com homem, mulher casada com mulher, porque há ausência de lei, ou ele pode reinterpretar o que a lei diz. Então, isso é muito real no nosso dia. O ativismo judicial nos últimos 20 anos foi muito vivo nas nossas vidas. Só que a gente não discute isso, que eu acredito que a gente não tenha chegado ainda nessa condição e nesse entendimento. Então nós falamos muito sobre política, sobre essas duas cabeças do Estado, que é o executivo e o legislativo, e nesse plano de fundo nós não estamos conseguindo acessar, não estamos tendo entendimento de como agir perante o legislativo. E aí nós queremos discutir, falar mal dos ministros e etc. E como igreja nós sabemos que a nossa luta não é carne nem sangue. E uma das direções que Deus me deu em relação a isso é que nós devemos pegar as nossas orações e que nós temos feito também, né, pelo executivo e legislativo e mirar, né, especificamente para o judiciário. Eu acredito que como igreja o primeiro passo para a gente entender e interagir melhor com o judiciário é esse. É nós mirarmos as nossas orações, pedir que o Senhor tragam juízes, ministros, homens de Deus que conheçam a palavra de Deus e que estejam ali para também se posicionar e lutar pela verdade do Evangelho e pela verdade do que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Então esse é o primeiro passo, tá? Entender que essa porta, se a gente se posicionar, seja no executivo, no legislativo, mas também no judiciário, ela não vai resistir. Mas a problemática de tudo isso
é que tanto no legislativo quanto no executivo nós temos instrumentos, vamos dizer, humanos ou sociais e políticos de acessar isso. Então, se eu estou satisfeito com um presidente, na próxima eleição eu vou votar em outro, e esse que está hoje ele vai sair. Assim se dá com os senadores e com os deputados. Então, nós temos nas nossas mãos, tanto no executivo quanto no judiciário, tanto no executivo quanto no legislativo, nós temos instrumentos sociais, políticos para conseguir também não só agir, né, mas a nossa fé também agir em relação à nossa insatisfação, à nossa oposição àquilo que vai contra a palavra os preceitos de Deus. Mas o judiciário não, nós não escolhemos os ministros, nós não escolhemos os ministros, nós não podemos simplesmente tirá-los de lá, não existe eleição para escolher eles ou não. Enfim, humanamente dizendo, o nosso acesso a essa fiscalização, a essas mudanças é muito mais difícil. E é por isso que eu acredito que nessa área, tendo esse entendimento como igreja, é, nós somos muito mais dependentes aí, né? Nós somos dependentes em tudo, mas nessa área a oração ela se torna de extrema importância, porque ali é onde a gente não consegue pôr a mão, ali é onde nós não conseguimos influenciar nas decisões, ali a gente não consegue escolher os ministros. Então, nós somos dependentes totalmente de algo espiritual, de orar, de se posicionar espiritualmente. Então, a primeira palavra que eu quero dizer é: passe a orar pelos ministros, pelos juízes, passe a orar pelo judiciário brasileiro, para que o Senhor intervenha, né, e comece a agir também nessa seara. A segunda questão, e eu só vou dar um fiozinho aqui, e aí posteriormente pode ser que eu faça outro vídeo falando só sobre isso, mas é como igreja nós começarmos a propagar justiça, ok? Como eu falei, é um assunto um pouco mais profundo, e não profundo, mas que a gente pode trazer resultados em prática. Mas como igreja nós precisamos começar a traçar, a ensinar justiça, né? Um dos grandes conflitos e grandes erros do povo hebreu no Antigo Testamento era a justiça. Deus o tempo todo falava sobre a falta de justiça, que eles não eram pessoas justas, que eles roubavam, que eles omitiam, enfim. Então, como igreja, nós precisamos voltar a pregar justiça, a sermos honestos no trabalho, a sermos honestos nos impostos, honestos em tudo quanto a gente faz, em casa, entre os irmãos, clareza. Nós precisamos voltar a pregar isso, e não só isso, mas também buscar instrumentos para que a igreja seja um agente de pacificador social. E aqui é o ponto que, né, a gente pode desenvolver com mais calma, mas a igreja precisa tomar essa posição e essa condição de pacificador social. Paulo fala sobre isso, né? Mas ele fala num contexto um pouquinho diferente, que ele diz sobre a briga dos irmãos, que está havendo briga entre os irmãos, e ele diz: porém não há entre vocês alguém capaz, né? Se vocês irão julgar as nações. Então existe em nós, pelo Espírito Santo de Deus, pela prática da justiça da palavra, existe em nós inserido um senso que quem não tem Deus, quem não tem o Espírito Santo, não tem. Então nós somos, a igreja carrega um elemento que não está sendo explorado. E é por isso que o judiciário e o inimigo tem usado como porta do inferno o judiciário, porque nós não nos posicionamos nas questões de justiça. Nós não agimos como um agente pacificador, né? Então, nós temos instrumentos jurídicos, e no próximo vídeo eu posso falar sobre isso, os instrumentos jurídicos que nós podemos aplicar à igreja, para que a igreja seja um ambiente, seja um local em que as pessoas não busquem só questões religiosas, mas que também elas busquem alimentos, né? O que a igreja já faz hoje, a justiça social que a gente chama, mas também que ela busque uma jurisdição, que ela busque uma mediação, que ela busque uma solução, né? E eu acredito que dentro daquilo que Deus nos entrega, nós somos capazes de fazer isso, de entregar isso, né? De ser essa luz também nessa área, e automaticamente
assim nós iremos se opor, né? Então, a luz quando chega, ela deixa evidente as trevas. Então, eu acredito que quando a igreja se posicionar nessa questão de justiça, de ser um agente de justiça na sociedade, de ser ali um centro, quem as pessoas procuram para ter os seus problemas resolvidos, para ter os seus problemas mediados, quando nós formos isso, e desse lugar, a partir de decisões, como as pessoas buscavam Salomão para decidir, enfim, julgar, quando partir desse lugar, quando a igreja sair para esse lugar, as obras das trevas ficarão mais patentes e aí o reino vai se expandindo, o reino vai crescendo e vai ficando cada vez mais difícil para o diabo agir e manipular. Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje. Ela é um pouquinho mais densa, um pouquinho mais profética, um pouquinho que envolve mais questões aí do nosso dia a dia, mas eu acredito que se nós nos debruçarmos sobre isso mais vezes e conversarmos, quem tiver interesse pode mandar uma mensagem, pode comentar, que aí eu posso montar um grupo, mas é algo que eu quero conduzir de uma maneira mais contundente aqui no canal, nos vídeos que eu tenho feito, para que a gente estabeleça conexões aí com pessoas para criar instrumentos que ofereçam para as pessoas, né, aí um caminho melhor, mais justo, mais seguro em relação à jurisdição, à resolução de problemas, à mediação de conflitos aí na sociedade. Tá bom? Então essa é a minha palavra, fique com Deus e que Deus abençoe cada um.